Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo resposta pelo canal. Onde esteve Maria após a ressurreição de Jesus? Por onde ela andou? Com quem Maria foi morar após a ressurreição de Cristo? A última citação de Maria foi em Atos 1 e verso 14. Depois não se fala mais nada. Claro que ela morreu, mas a Bíblia não cita a sua morte, nem quando e nem como. Quanto a José, o pai de Jesus e marido de Maria, talvez, provavelmente já estivesse morto quando Jesus ressuscitou, pois os evangelhos não falam nada de José como se ele estivesse vivo, né? Vemos que foi deixado Jesus como responsável por Maria. Jesus, ele era o responsável por Maria. E depois ele entregou Maria para João, o evangelista. Então podemos entender que José já estava morto quando Jesus morreu na cruz. Em Lucas capítulo 2, mostra José ainda vivo. No verso 41, está escrito: todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Vejam que diz no plural seus pais, indicando também José e Maria. José, bem como sua mãe Maria. No verso 42 diz que Jesus tinha 12 anos. Após isso, citam os pais de Jesus o procurando e o encontrando no templo, dando uma lição nos doutores da lei. Então, até aí, José ainda estava vivo quando Jesus tinha 12 anos, quando era criança. No verso 52 do capítulo 2 de Lucas, Jesus tinha 12 anos. A partir do capítulo 3 se passaram 18 anos na história de Cristo, e a partir dali, talvez José já teria morrido. Até os 12 anos cita José. A partir dali, se passaram 18 anos até o seu batismo, até o início do seu ministério, não cita mais. Então talvez já estaria morto. Vamos fazer algumas análises, já que a Bíblia não dá detalhes acerca de Maria após a morte de Cristo. Não dá muito detalhes, então precisamos de uma análise bíblica para chegar a alguma conclusão. José não foi citado como estando na crucificação de Cristo, nem no sepulcro e nem reunido em família. Veja em João 19, verso 25, Atos 1, verso 14. Seria algo meio estranho não citá-lo tanto na crucificação como no sepulcro. Seria algo estranho, porque além de ser marido de Maria, era pai de Jesus. Citou alguns, mas não citou José. Então isso é um indicativo que provavelmente ele estava morto quando Jesus foi crucificado. Uma das evidências que talvez estaria morto, que José estaria morto quando Jesus morreu, é que Maria foi entregue aos cuidados de João, o evangelista. João 19, verso 26 e 27. Jesus entregou Maria aos cuidados de João. Após a morte de Cristo, se José estivesse vivo, seria meio estranho, ao invés de viver com seu marido, no caso de Maria, ir morar com outra pessoa. Seria muito estranho. Então é uma evidência clara que José estava morto quando Jesus morreu na cruz. Alguns podem questionar por que Maria foi entregue a João, mesmo que estivesse morto José, mas por que, ao invés de viver com os outros filhos, mesmo que José estivesse morto, mas tinha outros filhos, talvez já estivessem casados. A Bíblia também apresenta algumas supostas razões porque Jesus preferiu entregá-la a João. Uma delas: os irmãos de Jesus eram incrédulos quando Jesus era vivo. João 7, do 3 ao 5. Zombavam de Jesus
por não acreditarem nele. Não estavam com ele no momento da crucificação. E ele não foi citado lá em João 19, verso 25, e ele não foi citado. Os irmãos de Jesus não foram citados. Os irmãos de Jesus só creram em Jesus após a ressurreição. Atos 1, verso 14, cita eles com Maria na oração. Então podemos entender que só foram crer em Jesus após a sua ressurreição. Tiveram que ver para crer. Talvez Jesus escolheu João para cuidar de sua mãe, pois Jesus sabia o futuro. João foi o último apóstolo a morrer. Fazia parte do ciclo dos amigos mais íntimos. Talvez tinha uma condição financeira melhor, pois era sócio de Simão Pedro. Marcos 1, verso 19 e 20. Em Atos capítulo 1, verso 13 e 14, mostra a Maria em oração com os discípulos, com seus filhos e outras mulheres. E isso mostra que ela continuou firme na fé. Até essa foi a última citação de Maria na Bíblia. Então mostra que ela ainda estava firme na fé. Ela não se desfaleceu e não se desviou. Aqui mostra, é uma evidência que ela estava junto com os discípulos, ela continuou junto com os discípulos, os filhos dela estavam na oração e outras mulheres também, e evidencia a sua firmeza na fé. No mais, são segundo algumas tradições, algumas suposições que vemos por aí, como por exemplo, alguns acham que ela viveu em Jerusalém até a sua morte. A Bíblia não cita a sua morte, quando ela morreu, onde morava quando morreu e nem como morreu. Claro que ela morreu, é lógico, né? Mas a Bíblia não dá detalhes, nem a cidade onde viveu até no final de sua vida, mas temos a certeza que ela perseverou até o fim, cumprindo a sua missão. Uma pessoa singular, uma experiência única na Bíblia. A única pessoa do mundo, em todos os tempos, a emprestar o seu ventre para o acontecimento do nascimento milagroso de Cristo. Nunca houve e nunca haverá algo semelhante na face da terra. Jamais haverá. Então é isso aí. Não temos saber como ela morreu e nem quando. A última citação foi em Atos capítulo 1 e verso 14. Ela ficou aos cuidados de João o evangelista. Quanto a isso, temos certeza fazendo análise, né? Agora que Maria não foi para o céu assunta, como ensina o catolicismo, não podemos afirmar porque a Bíblia não diz nada, né? Se ela tivesse sido tomada com corpo e tudo para o céu, conforme foi Elias e Enoque, não teria nenhum problema. Se Elias e Enoque foi para o céu sem morrer, qual o problema de Maria ir também? Nenhum. Mas a Bíblia não diz. Dizer que Maria ressuscitou, não podemos, porque somente Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, verso 20, diz que Jesus ressuscitou e foi feita a primícia dos que dormem. No verso 23, diz que primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. A Bíblia não abre nenhuma exceção. 1 Coríntios 4, verso 6, diz para não ir além do que está escrito. Então, temos que ir somente até onde a Bíblia fala. Não podemos ir além das Escrituras. Então, cremos em Maria da forma que a Bíblia ensina. Então, quem diz que Maria foi para o céu com corpo e alma, quem dogmatizou isso foi o Papa Pio XII. Que ele dogmatizou que Maria foi para o céu com corpo e tudo. Mas ele não viu, né? Isso é apenas uma tradição católica, né? Então, nós cremos em Maria da forma que a Bíblia ensina. Dizer que ela foi tomada para o céu e está lá intercedendo por nós, não podemos dizer porque a Bíblia diz
que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Né? Só há um mediador e só há um que ressuscitou, né? Jesus Cristo. É isso aí então. Mais um vídeo, mais uma resposta. Se você gostou, como sempre, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo.